capítulo 34, amém? A palavra de Deus que está escrita no livro de Deuteronômio, capítulo 34. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 1. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 1. Versículo 1, versículo de número 4 e o versículo 5 e versículo 7. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 1, versículo 4, versículo 5 e versículo 7 da palavra de Deus. Nós vamos ver algo nessa noite, o qual vai mudar a minha e tua vida. Quem quer dizer amém? Deus abençoe a todos, amém, nessa noite. Que a mão de Deus possa te abençoar. Deus abençoe a mãe Ivete, seu esposo. Deus abençoe a todos os obreiros que estão aqui, amém. Que Deus possa constituir a bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, amém. Quem achou a palavra de Deus diz amém. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 1, versículo 4, versículo 5 e versículo 7. Vamos ler 3 versículos nessa noite, mas Deus vai falar conosco. Quem crê diz amém? Tá bom. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 1, versículo 4, versículo 5 e versículo 7. Deus, Ele vai falar algo comigo e com você. Amém? Glória a Deus, está escrito assim no título da mensagem, amém? Preste muita atenção, diz assim: Moisés completa Canaã e morre. Diz assim o versículo 1. Então, vindo Moisés das planícies de Moabe, subiu ao monte Nobe, ao topo em frente de Jericó. Dali do alto o Senhor lhe mostrou toda a terra de Canaã, de Gileade até a cidade de Dá, no norte. Versículo 4. E falou Yahvé Deus a Moisés: esta é a terra que prometi, sob juramento, a Abraão, Isaque e Jacó, quando lhes afirmei: a tua descendência darei a esta terra. Portanto, eis que eu te faço vê-la com os teus olhos, contudo não entrarás na terra que um dia prometi. Versículo 7. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Entanto, nem os seus olhos, nem o seu vigor físico haviam desfalecidos. Amém? Versículo 8, para encerrarmos. Os filhos de Israel plantearam a morte de Moisés ali mesmo nas planícies de Moabe durante 30 dias, até passar o período tradicional dedicado ao luto. Versículo 9 está muito forte. Contudo, Josué, filho de Num, estava cheio do que, gente? Do Espírito Santo e de sabedoria, porque Moisés havia imposto as suas mãos sobre ele. E, portanto, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram tudo conforme o Senhor ordenará a Moisés. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar e falar com Deus nesse lugar. E eu tenho por certo que Deus, Ele já vai te abençoar só de você estar aí. Eu não vou demorar, não vou ser tardio, mas ouça a voz de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e também nosso Pai, elevamos a Ti, Senhor, a nossa voz, porque o Senhor é o Deus que fez os céus, o mar e também toda a terra. Deus, obrigado por esta oportunidade. Obrigado pela vida dos Teus servos que aqui estão. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja que vai ouvir a Tua voz. Senhor, diminua a minha vida, me diminua, Senhor, porque de mim, ó Pai, eu não posso nada, mas tudo posso naquele em que me fortalece. Deus, eu não conheço a dificuldade do vosso povo,
Mas o Senhor, que é Deus, que é conhecedor dos problemas, visite esta irmã agora. Visite esta irmã agora, Senhor. E que o problema dessa irmã, o problema desta irmã agora, Senhor, venha ser solucionado pelas mãos do Senhor, porque as tuas mãos são poderosas e fortes, meu Deus. Nos cobre, Senhor Jesus, com o teu sangue carmesim, e fica conosco nessa noite. Fala conosco, em nome do Senhor e também Salvador Jesus Cristo. Quem entendeu, diga amém. Olhe para esta pessoa que está do teu lado, essa pessoa bonita, e fala desta forma: aquilo que Deus te deu pode te colocar em um bom lugar, mas aquilo que Deus te deu, fala assim, se você não vigiar, pode impedir daquilo que Deus prometeu acontecer na tua vida. Amém? Quem pode sentar, senta, bate palmas e dá glória a Deus. Bate palmas e dá glória, igreja, para Jesus. Esse é o tema da minha mensagem, amém? Todas as noites Deus me dá um tema, e o tema que Deus me deu foi esse, irmão. A bênção que Deus nos deu pode nos impedir de chegar no propósito, de chegar aonde Deus projetou para mim e para você. Amados, a Bíblia fala sobre Moisés. A Bíblia diz que Moisés, ele é levantado num período de escravidão. A Bíblia diz que em 400 anos o povo de Israel estava sendo escravo pelos egípcios. A Bíblia diz que Faraó ali vai escravizar este povo. Entendemos que a Bíblia diz, amados, que antes de Faraó existiu outro rei. E a Bíblia diz que Israel, ele vai para a terra do Egito. E a Bíblia diz que quando Israel, os hebreus chegam nesta terra, Deus faz com que a descendência deste povo cresça em número muito grande. E a Bíblia diz que neste momento vai morrer este rei. E a Bíblia diz que neste lugar deste rei é posto Faraó. Que entendeu, amém? A Bíblia vai dizer, amada igreja, que Faraó ele se preocupou, dizendo desta forma: este povo tão numeroso vai tomar o que é meu. Este povo vai tomar minha fortaleza. E neste momento, amados, a Bíblia diz que o diabo, o adversário, começa a usar este rei para o nome de Faraó. E a Bíblia diz que este rei começa a escravizar o povo de Israel. Começa a escravizar um povo que Deus escolheu para ser o seu povo. Quem entendeu, amém? Amados, a Bíblia vai ser bem clara em dizer que o povo estava sofrendo. O povo foi escravo, e a Bíblia diz que o povo clamava, Deus ouvia, mas Deus não fazia nada. A Bíblia diz que quanto mais o povo clamava, mais Faraó acorrentava este povo. E a Bíblia vai dizer que este povo sofreu, mesmo sendo o povo escolhido por Deus, mesmo sendo o povo que Deus separou, a nação que Deus olhou do céu e escolheu. Agora eles estão sofrendo, agora eles estão cativos, mesmo ali sendo escolhido por Deus. Eu não sei o teu problema, não sei como você chegou neste lugar, mas talvez Deus está falando com alguém que talvez você seja cativo. Talvez você esteja em uma prisão em algo da tua vida. Talvez é escolhido por Deus, mas talvez em tua vida há uma prisão. E que prisão é essa? Deus, ele está olhando para mim e para a tua vida. Talvez o diabo tenha tentado oprimir a tua família, mas Deus escolheu a tua família. Talvez o diabo tenha tentado acorrentar a tua casa no vício, mas Deus escolheu a tua casa. E quanto mais nós oramos, quanto mais nós pedimos, e quanto mais nós buscamos, o diabo se levanta mais. Que está entendendo, diga glória a Deus. A Bíblia vai dizer que no momento em que Deus ouviu a oração do povo de Israel, os hebreus, ali sofrendo, sendo cativo, ali o povo sendo escravo, a Bíblia diz que Deus assim vai tocar no ventre de uma hebreia, e a Bíblia diz que esta hebreia vai conceber um filho, porém um varão homem, um macho, diga glória a Deus. E a Bíblia diz que neste momento quem está nascendo é Moisés. E a Bíblia diz que esta simples criança que nasceu veio com uma promessa de libertador do povo de Israel. Que Deus, amém?
A Bíblia diz que Moisés, ele nasce. A Bíblia diz que Moisés é perseguido desde bebê. A Bíblia diz que no momento em que as crianças começam a nascer, o diabo coloca no coração de Faraó para que tirasse a vida de todas as crianças ao qual fosse do sexo masculino. Quem entendeu? Amém? A Bíblia diz que nesse momento Faraó, ele fala com as parteiras dizendo: se for feminino pode deixar vir, mas se for masculino você tira a vida antes mesmo de nascer. Entenda a voz de Deus. Só que a Bíblia vai dizer que Moisés, ele não nasce com a promessa de Faraó. Moisés, ele não nasce com a promessa dos egípcios, mas Moisés nasce com uma promessa da parte de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero que você entenda a voz de Deus. Quando Deus um dia olhou para você no ventre da tua mãe, quando um dia Deus olhará para você, mesmo antes de você nascer, Deus já tinha um plano e uma promessa para abençoar a tua vida. Pode ser que o diabo tentou contra a tua vida até aqui, mas eu quero te dizer que a promessa de Deus é maior do que a tua luta, a promessa de Deus é maior do que a tua dificuldade, a promessa de Deus é maior do que a perseguição que está na tua vida no dia de hoje. E quem crê pode bater palmas e aplaudir a Jesus. E a Bíblia diz que Moisés nesse momento é escondido por um período de tempo. A Bíblia diz que no momento em que a mãe de Moisés não consegue mais ali esconder a Moisés, a Bíblia diz que a mãe de Moisés tinha uma ideia de colocar Moisés em um cesto de junco, em um cesto feito de palhas, e colocar ele em um rio chamado Rio Nilo, ao qual levava e passava, presta atenção, pela frente da fortaleza de Faraó. Quem entendeu, diga glória a Deus. E a Bíblia vai dizer, amados, que quando Moisés está descendo aqui este rio, dentro deste cesto, ainda a bebê, olha a confiança que a mãe teve, olha a promessa de Deus. Imagina uma mãe colocando um filho dentro de um cesto e largando o rio abaixo para ver o que vai dar. Mas sabia Moisés, sabia a mãe de Moisés, sabia o pai de Moisés e também sabia o Deus Todo-Poderoso, que mesmo Moisés dentro, presta atenção, de um balaio feito de palha, ele não afundaria, porque a mão de Deus guiaria Moisés dentre as águas. Sabe o que eu quero te dizer? É que o teu barco não vai afundar, porque o teu barco foi escolhido por Deus. O teu barco não afunda, porque o teu barco foi escolhido pela presença de Deus. Pode ser que tenha pessoa que está sentada nesse lugar e está dizendo: o pastor está pregando, mas o meu barco parece que vai naufragar, o meu barco parece que vai afundar. Eu quero te dizer, meu irmão, que o teu barco não afunda se Deus não permitir, e Ele tem uma promessa sobre a tua história. Quem pode bater palma e glorifica a Jesus? Aleluia. Imagina a promessa de Deus sobre a vida de Moisés. Deus olha o povo sofrendo e Deus diz: levantarei uma criança, e esta criança vai crescer dentro da fortaleza, junto com os egípcios. Vou fazer com que essa criança viva, vou ensinar esta criança aquilo que os egípcios fazem, e logo após irei mostrar para o povo de Israel que eu ouvi a sua oração. Você está entendendo, meu querido, a voz de Deus? Quem está entendendo, diz amém? Estou quase encerrando. A Bíblia diz que Moisés, nesse momento, ele desce dentro daquele cesto, dentro daquele balaio feito do quê? De junco, palhas. E a Bíblia diz que nesse momento está a filha de Faraó. Olha que revelação tremenda. Se banhando. A Bíblia diz que ela está com as suas servas ali se banhando no rio. E a Bíblia vai dizer, amados, que quando ela enxergou aquele cesto que descia, ela enxergou algo que chorava e se mexia lá dentro. Era a promessa de Deus chegando para o povo de Israel. Levante a mão direita e diga glória a Deus para Jesus ouvir. A Bíblia vai dizer que nesse momento as servas da filha de Faraó vão correr e vão pegar esse cesto.
E no momento em que elas abriram os seios, te imagino eu, a Bíblia diz que elas olharam e se depararam com uma criança. Porém esta criança era um varão, era um menino. A Bíblia diz que Faraó tinha mandado matar todos os meninos, só não matou Moisés, porque Moisés é escolhido para libertar o povo dele. Quem entendeu da glória a Deus? Aleluia, está forte o negócio aqui. A Bíblia vai dizer, amados, que neste momento esta moça, ela nunca tinha filhos, ela não poderia ainda ter filhos. Ela não tinha filhos, diz a Bíblia. E a Bíblia diz que a criança é recém-nascida. A Bíblia diz que ela toma em seus braços e ela vai fazer o quê? Adotar. Ela vai ficar para ela, Moisés. Mas sabemos que Moisés não é dela. Moisés é colocado porque a mão de Deus o trouxe ali mesmo criança. Quem entendeu diz amém. E a Bíblia vai dizer que neste momento ela tem uma ideia de pedir para uma de suas servas ir até onde estava o povo hebreu e pegar uma pessoa, uma mulher que pudesse amamentar aquela criança. Isso aqui é uma revelação de Deus. A Bíblia vai dizer, amados, que quando alguém trouxe uma mulher, preste atenção, esta mulher, ela poderia amamentar esta criança. O que me chama a atenção dentro do texto ao qual nós lemos, amados, e o que me chama a atenção dentro do texto da história de Moisés, é que a Bíblia vai dizer que a mulher que vai amamentar Moisés é a sua própria mãe. Quem entendeu da glória a Deus? A Bíblia diz que ali havia muitas mulheres, mas não estavam dando de mamar, não estavam amamentando. Mas a mãe de Moisés podia amamentar porque era o seu próprio filho. Quem entendeu diz amém? Olha como é o trabalhar de Deus. E agora a mãe de Moisés sabia que Deus estava ouvindo a oração do povo e estava cumprindo a promessa que há muitos anos tinha prometido para aquele povo. Quem entendeu da glória a Deus? E a Bíblia diz que Moisés ele cresce, os anos vão passando. Vou encerrar aqui porque a mensagem é muito grande. E a Bíblia diz que os anos foram passando. A Bíblia diz que chegou um tempo em que Moisés ele está andando e ele vê um egípcio batendo, surrando uma pessoa hebreia. Uma pessoa hebreia. E a Bíblia diz que nesse momento Moisés vai se entristecer, porque Moisés cresceu junto com os egípcios, mas o seu sangue, a sua natureza era de hebreu. Quem entendeu? Amém? Você não está entendendo a voz de Deus? Quer que eu te diga uma coisa? Eu posso crescer no meio de tantas coisas, mas se Deus me chamou para ser diferente, eu vou ser diferente mesmo no meio de tantas coisas. Eu posso crescer no meio do tráfico. Se Deus me chamou para ser um pastor, eu vou ser um pastor no meio do tráfico. Eu posso crescer no meio da prostituição, mas se Deus me chamou para ser a diferença, no meio da prostituição eu serei a diferença. Posso crescer no meio de tanta idolatria, pastor, a minha família está no meio da idolatria, mas se Deus te chamou para ser a diferença, meu irmão, pode a idolatria estar na esquerda ou na direita, mas a Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Sabe o que eu quero te dizer? É que tudo pode estar errado ao teu lado, mas se Deus te escolheu para ser certo, e você ouvir a voz de Deus, então você será certo em meio a tantas pessoas. Quem pode bater palma e glorificar Jesus? Eu quero que você entenda, nem todos da minha família servem a Deus, nem todos tiveram um encontro com Jesus como eu tive o privilégio de ter, e eu agradeço a Deus todos os dias. E eu aposto que você que está sentado ouvindo a voz de Deus, nem todos da tua família tiveram o privilégio que hoje você está tendo de ouvir e receber a presença de Deus, a palavra de Deus sobre a tua vida, receber o ensinamento, receber a direção. Eu quero que você entenda, por mais que nós estejamos no meio da nossa família que às vezes está errada, o segredo não é estar como eles, mas o segredo é fazer a diferença no meio deles. Quem de Deus, amém? Assim Moisés estava fazendo a diferença. A Bíblia vai dizer que nesse momento Moisés ataca este egípcio, e a Bíblia diz que Moisés ele acaba cometendo o quê? Um assassinato. Moisés matou alguém, mas a Bíblia diz que Moisés não matou com a intenção de matar. Moisés queria defender alguém que era da família dele.
Moisés cresceu junto com os egípcios, mas Moisés era da família dos hebreus, do povo de Israel. Eu quero que você entenda, você que está ouvindo a voz de Deus, por mais que Moisés estivesse no meio deste povo, junto com o faraó, Moisés nunca deixou de lembrar dos hebreus. Moisés nunca deixou de lembrar do povo de Israel. Sabe o que Deus manda dizer para alguém? Nunca deixe de lembrar da tua família. Nunca deixe de lembrar do povo ao qual Deus colocou sobre tuas mãos. Pode ser que você esteja em outro nível de vida. Pode ser que você esteja em lugares distantes às vezes. Mas nunca deixe de lembrar daqueles que Deus colocou na tua vida como família. A Bíblia diz que família está no coração de Deus. Hoje nós estamos reunidos aqui porque nós somos uma família em Cristo Jesus. Somos o corpo de Cristo e Ele é a cabeça da igreja. Eu quero que você compreenda a voz de Deus. E a Bíblia diz que Moisés nunca deixou de se lembrar do povo que Deus assim tinha dado para ele. Moisés cresceu no meio dos egípcios, mas sabia que o seu lugar era no meio dos hebreus. E a Bíblia diz, para encerrar, que os anos foram